Hoje nós iremos estudar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Algumas pessoas conhecem a origem da igreja e outras pessoas não conhecem. Mas será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela surgiu dentro de uma profecia? Será que nós temos algum embasamento bíblico para provar que a igreja surgiu de uma profecia? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem como principal objetivo mostrar uma verdade para o tempo presente. A Igreja Adventista ela surgiu baseado no livro de Apocalipse, capítulo 10, com uma missão especial e uma mensagem especial para um povo especial. Nós iremos mostrar esse estudo do surgimento da Igreja Adventista baseado no livro de Daniel, capítulo 12, e no livro de Apocalipse, capítulo 10. O livro de Daniel foi escrito pelo profeta Daniel, um profeta bastante conhecido, que tem várias profecias para o tempo do fim, e é um profeta escatológico. E o livro de Daniel foi escrito no ano 600 a.C., já o livro de Apocalipse foi escrito pelo profeta João no primeiro século depois de Cristo. Então, nós iremos falar da Igreja Adventista fazendo comparação entre o livro de Daniel, capítulo 12, e o livro de Apocalipse, capítulo 10. Daniel, capítulo 12, verso 4, diz: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Apocalipse capítulo 10, verso 2 diz: E tinha na sua mão um livro aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, no livro de Daniel, nós temos um livro selado até o tempo do fim, e no livro de Apocalipse, nós temos um livro aberto até o tempo do fim. Mas como nós podemos provar isso, ou chegamos a essa conclusão? Capítulo 10 de Apocalipse diz, verso 8, A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Aqui nós podemos presenciar novamente o livro aberto na mão do anjo que estava com o pé sobre o mar e sobre a terra. Novamente, Daniel capítulo 12, verso 7 diz, E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo e tempos e metade do tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Nós temos aqui uma percepção de que o anjo levantou a mão direita e a esquerda, as duas mãos, e jurou que o final do tempo seria depois da profecia de tempo e tempos e metade de um tempo. Aquela profecia das 1260 anos. É uma profecia bastante conhecida e logo após o final dessa profecia iria iniciar um novo período da história, que seria marcada com uma verdade específica para o povo daquele tempo. Apocalipse 10, versos 5 e 6 diz, E o anjo que vinha em pé estava sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão para o céu. Aqui nós podemos perceber novamente que tem um anjo que está com a mão levantada e fazendo um novo juramento. No verso 6 ele diz, E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles existe, já não haverá demora. Então o conteúdo do livro de Apocalipse capítulo 10 é o mesmo conteúdo do livro de Daniel capítulo 12. Porque nós temos aqui um anjo que levanta as duas mãos para o céu, coloca um pé sobre a terra e o outro sobre o mar e faz um juramento. Nós estamos diante da mesma figura.
Então, no livro de Daniel, capítulo 2, repetindo no verso 9, ele diz: E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, nós podemos perceber que no livro de Daniel, capítulo 12, nós temos um livro selado até o tempo do fim, um livro selado até esse período. E no livro de Apocalipse, capítulo 10, nós temos uma profecia aberta. O que é que diz o verso 8 de Apocalipse 10? A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Novamente, Daniel apresenta uma profecia selada até o tempo do fim, e Apocalipse 10, uma profecia aberta. Então, a profecia de Daniel 12, ela só poderia ser aberta no tempo determinado do fim. Então, se Apocalipse 10 aparece uma profecia aberta, porque provavelmente o tempo do fim já haveria iniciado. Mas quando a profecia seria aberta? É uma pergunta e cabe a nós fazer uma reflexão em cima disso. O verso 7 do livro de Daniel diz: E ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, e tempos, e metade de um tempo, e quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. O que o anjo está dizendo é que depois da profecia dos 1260 dias, o tempo do fim iria iniciar. Então, é uma profecia que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 13, no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 3, Apocalipse, capítulo 12, verso 6, que é a profecia das 1260 dias, ou a mesma profecia de tempos e tempos e metade de um tempo, e se encontra também no livro de Daniel 7, 25, Daniel 12, 7 e Apocalipse 12, 14, que fala do mesmo assunto, que é a profecia dos 42 meses. Então, quando vocês se depararem com 1260 dias, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, está falando da mesma profecia e que logo após esse período de tempo, o livro seria aberto. Aqui nós podemos especificar um pouco, eu coloquei aqui, para a gente entender um pouco melhor. Tempo significa, em profecia, anos. Porque quando nós falamos de profecia escatológica, que são aquelas profecias que falam do final dos tempos, nós se deparamos com esse termo, que um dia é como se fosse um ano, baseado no livro de Ezequiel, capítulo 4. Então, tempo quer dizer um ano, que dá igual a 360 dias. 2 tempos, 2 anos, que dá igual a 720 dias. E a metade de um tempo, meio ano, que quer dizer 180 dias, total a profecia dos 1260 dias. Então, para a gente saber quando é que o tempo do fim vai iniciar, nós temos essa percepção que ele será logo após desse período de 1798. Por quê? Porque a profecia dos 1260 dias inicia no ano de 538 depois de Cristo, com o edito de Justiniano, onde começou uma implacável caçada aos cristãos, onde os cristãos tiveram seu direito de falar da palavra de Deus, de pregar o evangelho. Esse direito foi vedado, mas esse direito voltou na vida dos cristãos no ano de 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI. Então, aqui nesse período, no período de 1798, nós tínhamos a Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte e seu general Bestia aprisionaram o Papa Pio VI e novamente a igreja perdeu o poder e os cristãos voltaram a ter liberdade de pregar o evangelho.
Então foi um período de implacável cassação ao povo de Deus, que iniciou no ano de 538 e foi até 1798. Então essa profecia durou com exatidão 1260 anos. O tempo do fim se aproxima. O fim da profecia dos 1260 anos termina no ano de 1798, com o aprisionamento do Papa. Se nós somarmos 1798 com 2 anos, vai chegar lá no século XVIII e o livro de Daniel seria aberto. O livro de Daniel diz: muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O livro de Daniel seria estudado de forma intensa. Por que que diz que o esquadrinharão e o saber se multiplicará? Quando nós falamos desse texto, não estamos falando do desenvolvimento científico, porque nós sabemos que hoje o desenvolvimento científico ele está muito avançado. Porém, o interesse de estudar um livro de Daniel foi que foi aumentado. E o saber se multiplicará estava falando especificamente do livro de Daniel. Mas qual livro seria aberto? Então, nós vamos mostrar agora qual é o livro que seria aberto no tempo determinado do fim. Daniel, ele estudou com precisão o seu livro, o capítulo 8, onde o Daniel ele teve uma visão. Voltando só um pouco. Qual foi a visão que o Daniel teve? O Daniel teve a visão de um carneiro com 2 chifres. O próprio anjo, dentro do capítulo 8, explica que a visão do carneiro que ele teve era os reinos da Média e da Pérsia. Posteriormente ele viu o bode. E o próprio anjo, no verso 21, eu separei aqui, ó, nessa partezinha azul é o versículo 3, fala da visão. O verso 20 é a explicação do anjo. No verso 7, ele sonhou com o bode. E no verso 21, o anjo explica que o bode é a Grécia. Então, eu estou mostrando o capítulo e os versículos para que, se você tem um interesse, você dê uma acompanhada e veja o que estava acontecendo. Daniel também sonhou com um chifre pequeno, e o chifre pequeno, ele descreve algumas características desse chifre pequeno. No verso 24 diz que ele destruirá os poderosos e o povo santo. E no verso 25 diz: se levantará contra os príncipes dos príncipes. Qual foi o poder que se levantou contra o príncipe dos príncipes? Foi o Império Romano. Então nós temos no verso 14, o que é que diz? Ele me diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então Daniel ele sonha com carneiro, com bode, com chifre pequeno e a visão das tardes e manhãs. Porém o anjo revela para ele o significado do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Porém, a profecia das tardes e manhãs o anjo não revela. Por que o anjo não revela? No verso 26 diz: a visão da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, a profecia seria aberta no tempo do fim. Ela não poderia ser aberta antes. Então, eu coloquei a estátua do Nabucodonosor, que é baseado no livro de Daniel, capítulo 2, que fala especificamente da mesma coisa. Cabeça de ouro representa Babilônia, o peito de prata representa a Média e a Pérsia, o ventre representa a Grécia, as pernas representam o Império Romano e os pés de ferro e de barro representam a Europa dividida, e a pedra seria lançada sem auxílio de mãos, representa o retorno de Jesus, que daria fim a esse império, e depois do império de Jesus se estabelecer, nenhum outro reino se levantaria. Então, o livro que seria aberto no tempo do fim seria de Daniel 8,14, que ele diz: e até as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, surgiu nesse período um grande desapontamento, que era chamado de movimento milerita. No final do século XVIII e no início do século XIX, milhares de cristãos pertencentes a igrejas como
Metodista, Batista, Conexão Cristã e outras, espalhadas pelos Estados Unidos, aguardavam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Guilherme Miller entendeu que após, no período das 2.300 tardes e manhãs, seria o retorno de Jesus. Mas, nesse período, iniciou apenas a purificação do santuário, que seria o juízo investigativo. Então, o que aconteceu nesse período? Aconteceu o reavivamento neste período, destacando o interesse pelo estudo da Bíblia, reforma de costume e uma reflexão escatológica do fim do mundo. E apenas em 1832, Guilherme Miller começou a propagar suas ideias. Qual eram as ideias de Guilherme Miller? Ele começou a pregar especificamente Daniel e disse que o retorno de Cristo seria no dia 22 de outubro de 1844, onde surgiu o grande desapontamento. Aqui fala o que Guilherme Miller pregava: a volta de Jesus, baseado em 8,14 de Daniel. Então, Guilherme Miller marcou a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. 22 de outubro não chegou e Jesus não voltou, então houve o grande desapontamento. Após o grande desapontamento, surgiu um novo grupo, no segmento da desorientação sentida pelo desapontamento de 22 de outubro de 84, um grupo de pessoas compostos por José Bates, Iran Edson, Tiago White e Ellen White, e pessoas mais cultas como John Andrews e Urias Smith, procuravam estudar melhor a Bíblia e encontrar uma explicação para o que aconteceu. É interessante a gente perceber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não marcou a data específica da volta de Cristo, mas ela surgiu pós o desapontamento de Guilherme Miller. Assim como os discípulos de Jesus imaginavam que ele iria estabelecer seu reino aqui na terra, e quando Jesus foram crucificados, os discípulos ficaram desapontados, mas posteriormente eles surgiram com uma força grandiosa, movido pelo Espírito Santo, porque eles entenderam realmente o significado do propósito de Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu pós-desapontamento, com um grupo de pessoas que entenderam realmente o significado do desapontamento e que a partir de então a igreja tinha a obrigação e o dever de pregar uma mensagem presente para o tempo presente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aguarda o retorno glorioso de Cristo nas nuvens no céu. O dia e a hora ninguém sabe. Porém, é o dever da igreja pregar as 3 mensagens angélicas, onde aponta Deus como Criador, e dentro dessa perspectiva leva a pessoa a adorar o Deus verdadeiro e restituir a guarda do sábado como sinal entre Deus e os homens. Então, qual é a primeira mensagem angélica? A primeira mensagem angélica está em Apocalipse 14, 6 e 7, que diz: Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui mostra que nós, como cristãos, devemos ter consciência de que o juízo investigativo começou e o juízo de Deus começa logo pela casa de Deus e posteriormente aponta Deus como Criador, que é uma percepção que nós temos dentro dos mandamentos de Deus, especificamente da guarda do sábado, porque é o único mandamento que mostra Deus como nosso Criador. Então, só para concluirmos, aqui nós temos o mensageiro de Apocalipse 14, 6 e 7, que tem seu cumprimento profético com o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia após 22 de outubro de 1844.